Abençoados, graça e paz. Hoje, sábado, dia 21 de dezembro de 2024, já caminhando para as 21 horas. Hoje eu estou gravando um pouco mais tarde, porque eu estava ainda há pouco assistindo a live do irmão Júlio. Um forte abraço aí, irmão Júlio, e todos os demais irmãos inscritos no seu canal. Obrigado pela força que o irmão sempre me deu, pelo incentivo, pelo encaminhamento, né, pedindo às pessoas para se inscrever no meu canal. Eu não o conheço pessoalmente, apenas conversamos pelo Zap, mas eu tenho um respeito e uma grande admiração pelo senhor. E é um dos poucos canais no YouTube que eu ainda assisto, que acompanha as mensagens. É o canal Acorda, Povo de Deus. Meu muito obrigado, mesmo de coração, ao senhor, à sua família, aos seus seguidores no seu canal. O senhor tem me ajudado muito. Hoje eu estou próximo de atingir 5.000 inscritos. Estou com 4.966. Espero que até o dia 31 de dezembro eu ultrapasse os 5.000. E o senhor tem uma grande participação nisso. O senhor sabe disso. Meu muito obrigado de coração. O tema de hoje é: o homem é o centro no sistema doutrinal religioso, porque o natural ainda não morreu. Vocês vão entender. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14 diz: e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. Querido, nós que temos esse entendimento do Evangelho da graça de Deus, na graça é o Cristo ressuscitado, e Ele é o centro. Era disso que Paulo estava mostrando tanto aos circuncisos quanto aos incircuncisos. Ele é o centro. Na religião, quem é o centro? É o homem. Na graça, o centro é ele. Na religião, o centro é o homem. Então, quando o homem, quando o natural morre, sabe o que acontece? O espiritual vive. Se o natural não morrer, não tem como o espiritual viver. Então, estar no centro significa estar em evidência. Ou seja, é o que tem a maior importância. E o que é que tem a maior importância em nossa vida? É Ele. Ele é o Senhor. É a Ele que nós nos submetemos. É Ele quem dirige sem reserva as nossas vidas. Quando Paulo teve esse entendimento, escrevendo aos irmãos da Galácia, capítulo 2, versículo 20, ele disse: eu já não vivo, mas Ele vive em mim. Paulo era um homem intelectual, um homem que falava diversos idiomas, chamado de poliglota, conhecia como ninguém o judaísmo, tinha um zelo pela lei. Então ele vivia aquilo de forma intensa. Mas quando ele encontra com o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, e ele lhe traz esta revelação, ele agora diz: eu já não vivo, porque antes ele vivia o velho homem, valorizava tudo, todo aquele seu conhecimento, tudo aquilo
que ele tinha conquistado, que ele tinha conseguido, ao ponto de se tornar um perseguidor. Mas ao encontrar o Cristo ressurreto, quando o entendimento, a revelação lhe veio, ele disse: eu já não vivo mais, agora é ele que vive em mim. Ele é o centro, a maior importância é ele. Então o apóstolo da graça, ele nos leva a essa reflexão. Ele disse: se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. O que ocorre dentro do sistema religioso doutrinal? Eles continuam seguindo o Cristo Nazareno, como se Cristo Nazareno ainda não tivesse morrido. Tudo quanto o Cristo Nazareno veio para fazer, eles querem fazer dentro dessas sinagogas. Que evangelho é esse que eles dizem que anunciam? Que boas novas são essas que eles dizem que anunciam? Não tem nada de boa nova, não tem nada de evangelho. Porque eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne e não o ressurreto. Então, se não recebe a revelação, o entendimento dele, não tem nada que anunciar. Paulo disse: vocês não têm nada para crer se continua seguindo a lei, os rudimentos, os preceitos dos homens. A sua ressurreição é o centro de tudo. Paulo disse: a sua ressurreição é o centro da nossa fé. Era isto que Paulo queria mostrar naqueles dias. Precisamos colocar em primeiro lugar, em tudo e para todas as coisas. Ao acordar, como primeiro pensamento, ele, como primeiro amor, como nossa prioridade principal, botá-lo no centro de todas as coisas. Não tem como dar errado quando confiamos plenamente nele. É como se fechássemos os nossos olhos e deixássemos segurar as nossas mãos e nos dirigir em direção ao melhor caminho. É isso que ele faz conosco, quando nós andamos e vivemos por fé, tomando posse de tudo, crendo tão somente como justo que somos. Sabe o porquê de tudo isso? Porque o natural morreu. E hoje o que vive em nós é o espiritual. Colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O seu reino está dentro de cada um de nós. Ele é paz e alegria no espírito. Mas o que é que os religiosos fazem? Eles estão buscando o reino. Não é isso que eles ensinam? Não é assim que eles dizem? Estão em busca do reino de Deus, quando o reino de Deus já está dentro de nós. Então, quando nós temos esse entendimento, tudo nas nossas vidas faz sentido. Glorificamos a Deus a todos o instante. Cultuamos a Ele em espírito e em verdade. O que tinha, Ele já preparou. Ele não tem mais que preparar nada. O que tinha que ser preparado, Ele já preparou. O caminho já foi preparado, já foi estabelecido por Ele. Eu não tenho que escolher mais nada. Por isso que nós ensinamos aqui, dizendo que é uma mentira, é um engano quando a religião diz que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador. Quando as pessoas têm que se batizar para arrependimentos de pecado. Quando eles lá dizem
para as pessoas. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Que se as pessoas quiserem ir a Deus, precisam aceitar Ele como Salvador. Porque Ele é o caminho que levam as pessoas a Deus. Nós já fomos escolhidos, eleitos, predestinados. Somos propriedade exclusivas de Deus. Já nascemos perfeito, nova criatura. Então todos esses ensinamentos pelo sistema doutrinal, principalmente o evangélico, é um engano, é uma mentira para os filhos de Deus. Por isso que elas se prendem a esses lugares e vivem debaixo dos preceitos dos homens e na prática de obras, como se a lei ainda existisse e que ela também foi estabelecida para todos e não tão somente para os judeus. Quando o entendimento vem, nós passamos a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque entendemos que somos filhos de Deus. Não temos que fazer ou deixar de fazer, já somos seus filhos. Paulo então ensina: os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso que não devemos nos submeter a autoridades de homens alguns, desses simples mortais, usurpadores de dons. O que tinha que ser lá naquele aion, quando estava em evidência, até que se cumprisse toda a profecia, e se cumpriu, e tudo teve o seu fim, eles trouxeram, e hoje se apropriam, dizendo que foram chamados, que são vocacionados, que Deus os consagrou, os ungiu, e entregou em suas mãos um rebanho. E essas pessoas são chamadas por eles de ovelhas, quando na verdade não somos ovelhas, nunca fomos ovelhas. Jesus usava nos seus dias uma metáfora, uma figura de linguagem dentro da cultura, da tradição judaica, para que eles pudessem entender o que ele queria dizer. Somos filhos. Os judeus eram povo de Deus, até que todos se tornaram filhos de Deus. Não há mais judeus e nem gentil, todos somos filhos de Deus. Então nós, com o entendimento que temos, priorizamos todos os dias todas essas coisas em nossa vida. Somos gratos a Ele por tudo que Ele já fez. Não andamos por vista, não temos que ver para crer. Nós andamos por fé, tomamos posse, tão somente cremos. Fazemos retribuição da graça, não por obrigação, como é feito pelos religiosos. Então, quem é o centro? É Ele. Mas no sistema doutrinal, o centro é o homem. São os homens que estão em primazia. São eles que buscam estarem em destaques, em privilégios. Esses são os seus comportamentos. É esse conceito que eles passam para aqueles que lá estão. Quando o centro é Ele. Por que eles vivem ainda assim? Porque o natural ainda não morreu. Precisa morrer a natureza humana, o velho homem, e Ele viver em nós. Porque somos espirituais, não somos carnais. O antropocentrismo sugere que o homem deve ser o centro das ações, um ser racional que valoriza questões ligadas à matéria.
E não é isso que ocorre dentro desses lugares, o antropocentrismo, que sugere que o homem deve ser o centro. Eles abraçaram, eles se apropriaram disso. E por isso que eles querem estar em primazia, querem títulos, querem posições, querem se sobressair, estarem em evidência. Quando Deus, que é o centro de tudo e de todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, a honra deve ser sempre dele, a primazia sempre dele, o louvor sempre dele, a glória sempre dele. E dentro desse contexto humano, todos nós somos iguais, ninguém é mais do que quem quer que seja. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Ele é Pai dos Espíritos. Não procuramos menosprezar, subestimar, fazer acepção de quem quer que seja. Amamos a todos. Vemos todos como espírito e que Deus é Pai dos Espíritos. Então, o que falta nessas pessoas é morrer. O natural precisa morrer para que o espiritual viva. Enquanto isso não ocorrer, eles vão viver sempre na carne, nas obras, voltado para antes da cruz, voltado para os preceitos, para os rudimentos. Por isso que quando essa visão ela vem, nós estamos sempre glorificando ao Pai, atribuindo tudo a Ele, sendo grato a Ele por tudo, independente da forma como ocorre, como acontece, porque entendemos que tudo é a sua vontade, tudo é a vontade de Deus. Então, quando o natural morre, o espiritual vive. Na visão da graça, é o Espírito de Deus que prevalece, é Ele que é o centro, é Ele que está em nós, agindo, trabalhando, e não o homem é o centro. Então aqui, nesse texto, Paulo diz aos irmãos ali de Corinto: se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a fé. Mas ele ressuscitou, ele morreu, ele ressurgiu dentre os mortos. A nossa pregação, Paulo dizia, ela não é vã. A nossa fé não é vã, porque cremos que ele ressuscitou, que ele é o ressurreto, que ele está vivo e vivo para sempre. É ele quem vive em nós, é ele quem habita em nós. O velho homem morreu. O velho homem morreu. É o novo que agora vive. Então fica aí esta palavra. Lá no sistema doutrinal, o homem é o centro de tudo. É ele que está em destaque, em evidência, é ele que aparece. Porque o natural ainda não morreu. Então, dá para você perceber a diferença de quem tem a revelação, quem foi salvo na mente, quem tem o entendimento, quem vive em graça, quem anda em graça, quem segue esse evangelho da graça de Deus. Só tem boas novas, boas notícias. Aqui no evangelho da graça de Deus tem boas novas, boas notícias.
Não esse evangelho pregado e ensinado por eles dentro dessas sinagogas, porque leva à escravidão, à submissão aos homens, a viverem debaixo de fardos de jugo, uma verdadeira carga pesada. Essa é a diferença dessa revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, divulgue, compartilhe, semeia esta palavra, esta pérola. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Um ótimo domingo, amanhã, dia 22. Quem não é inscrito, se inscreva. Dê um like para que o YouTube recomende esse vídeo a outros. O like é muito importante. Ao visualizar, dê um like. É de graça, não paga nada. Quanto mais like, mais recomendado é o vídeo através do YouTube. Eu quero terminar dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles